Dona Isadora, aos seus quase 80 anos, era uma figura de dignidade gélida. Ela morava na Mansão dos Sinos, um lugar que, há décadas, não tocava mais sinos de alegria. O ar era pesado, não pela idade do imóvel, mas pelo objeto que dominava a sala principal. Um quadro a óleo, escuro e antigo, intitulado A Colheita Tardia. A pintura era feia, sombria, representando um campo seco sob um céu tempestuoso. O povo da cidade dizia que aquele quadro carregava uma maldição, todo o infortúnio da família, a falência dos negócios, a frieza entre os irmãos, a doença da própria Isadora era acreditado a tinta e a madeira amaldiçoadas. Isadora acreditava nisso. Ela passava os dias trancada, com o olhar perdido no horizonte da vida, convencida de que o azar era o seu destino. Mas o neto dela, Léo, um jovem de coração leve e olhos atentos, não acreditava em maldições. Ele acreditava em segredos e sentia que o quadro, mais do que azar, guardava uma dor que precisava ser revelada. O único sinal de vida na mansão era o amor silencioso de Léo por sua avó e a sua determinação em desvendar o mistério que a consumia. Léo era diferente. Ele via o quadro não como um portal para o azar, mas como uma prova do passado. Ele havia notado pequenos detalhes que os outros ignoravam. A avó nunca olhava para o quadro, mas seu tio, o ganancioso Vicente, passava horas na sala, observando a pintura com uma satisfação disfarçada. Vicente era o único filho que havia ficado na cidade, gerindo o que restava do patrimônio familiar. Ele controlava as finanças da mãe com rédea curta, alegando a saúde frágil dela. Léo, recém-chegado da capital para cuidar da avó, sentia o cheiro da manipulação no ar. Em uma tarde, enquanto servia o chá, ouviu Vicente conversando com um advogado no escritório. O laudo confirma a autenticidade e o valor inestimável. A velha precisa assinar logo a procuração. Com o quadro fora do inventário, ninguém contesta. O sangue de Léo gelou. O quadro, que todos achavam ser a fonte da miséria, era na verdade a última fortuna da família, e Vicente estava tramando para roubá-lo. Mas havia um detalhe: se o quadro valia tanto, por que a maldição? E por que o interesse repentino do tio? Léo sabia que não podia confrontar Vicente diretamente. Precisava de provas. A única pessoa que poderia ter a verdade era o avô, já falecido, o homem que havia herdado a pintura. Léo encontrou, escondido atrás de livros antigos na biblioteca, o diário do avô. As páginas estavam amareladas, mas a letra era clara. O diário revelava que a pintura, A Colheita Tardia, havia sido um presente do pai de Isadora, um homem que, em seu leito de morte, confessou ter cometido um erro terrível. Ele havia roubado a pintura de um sócio que, por causa do prejuízo, foi à falência e cometeu suicídio. O pai de Isadora herdou a maldição, a culpa e o medo de ser descoberto. No diário, o avô de Léo escrevera: "O quadro não tem maldição, ele é um lembrete do roubo. Meu sogro o deixou para Isadora como um peso, uma penitência silenciosa. Ele disse: enquanto o quadro estiver aqui, a verdade estará escondida." Léo compreendeu. A maldição não era externa, era o peso da culpa não confessada que adoecia a família, e Vicente usava essa crença para manter o quadro escondido, enquanto planejava vendê-lo secretamente. A pintura não valia apenas dinheiro, valia a honra de uma família. Léo precisava agir rápido. Vicente havia agendado o leilão do quadro para a próxima semana e forçava a Isadora a assinar os papéis finais. Léo preparou o palco, reuniu toda a família na sala, diante do quadro amaldiçoado. Isadora, fraca, sentou. Vicente tentou dispensar Léo, mas o jovem se manteve firme. Léo abriu o diário do avô e leu o trecho sobre o roubo e a culpa. O silêncio na sala era tão pesado quanto a pintura. Vicente tentou negar, gritar, mas Léo foi mais rápido. Ele pegou uma pequena lupa e apontou para o canto inferior da tela. O meu avô não era um homem de meias palavras. Ele deixou uma pista. No canto, quase invisível, havia uma minúscula inscrição. Léo leu em voz alta: "Devolva o que não é seu." A frase, escondida pela sujeira de anos, era o testamento moral do avô. Vicente foi desmascarado. Seu plano de roubar a herança, baseando-se na superstição da maldição, caiu por terra. Isadora olhou para o neto e, pela primeira vez em anos, seu olhar se encheu de gratidão e de paz. Ela não precisava de riquezas, mas precisava da verdade.
Isadora tomou a decisão. Ela não vendeu o quadro. Ela procurou a família do antigo sócio e, em um gesto de redenção, devolveu. A maldição se quebrou, não pela venda, mas pelo ato de justiça e honestidade. No dia seguinte, a mansão dos sinos parecia mais clara. Isadora não se curou pela medicina, mas pela paz de espírito. Léo permaneceu ao lado dela, não como um herdeiro, mas como seu guardião. Eles pintaram uma nova moldura para o quadro, e a luz do sol, que antes era barrada, agora entrava na sala. Eles entenderam que o verdadeiro valor de um objeto não está no seu preço, mas no peso moral que ele carrega, e que a verdadeira herança não é a que se recebe, mas a que se constrói com a verdade. Se esta história de coragem e redenção te tocou, se ela te fez lembrar de um segredo que precisava ser revelado, deixe o seu like e compartilhe com sua família. O Lembranças e Chá é um refúgio para as verdades que nos curam. Inscreva-se.